Olá, pessoas, tudo bom? Mais uma aula de Geografia Física. E aí vamos começar com a segunda parte da aula de Biomas do Brasil. Lembrando, que essa é uma segunda parte de biomas do mundo, onde na aula anterior nós destacamos os biomas, os tipos de vegetação encontrados no mundo inteiro que não estão no Brasil, né? E nessa segunda parte vai ter um foco mais no nosso país, mas é claro, pegando também exemplos de biomas análogos, parecidos em algumas partes do mundo, né? Principalmente tratando de biomas que não descrevemos nas aulas anteriores, tá? Então, nós começaremos com este ponto, né? Então, falando um pouquinho do mapa do Brasil, né, de biomas, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte, que isso que seria a distribuição da vegetação é, natural, né? É claro que as atividades humanas, na economia, na indústria, na agricultura, a gente está vendo uma grande modificação desse espaço. Então, muitos desses biomas resta muito pouco, né, da mata original, por exemplo, a Mata Atlântica é nosso grande exemplo, né? Mas o Cerrado, a Caatinga, eles estão num caminho muito parecido, para não dizer a própria Amazônia, claro. Mas é importante a gente ter a ciência que essa aqui é a nossa distribuição, digamos assim, original, né? E hoje muito a ideia, uma intuição do que seria a distribuição da vegetação, mas isso mudou muito nos últimos anos, né? Outro ponto importante a gente analisar é o seguinte: para estudar, para entender a distribuição dos biomas, para não se transformar numa decoreba, para a gente entender que a geografia é uma tentativa de fazer analogia com diversos elementos que aparentemente não têm relação entre si, é importante que, para ter uma melhor compreensão dos biomas, seja no Brasil, seja no mundo, estudar clima. Então, nós temos aulas de clima que também, nós fizemos aulas tanto de clima do mundo, como clima do Brasil, falando dos fatores climáticos, né? Caso haja alguma dúvida, volta naquelas aulas de clima ou dá uma estudada em várias apostilas, tem muito material na internet, né? Então, eu acho que é importante para começar a trabalhar um pouco sobre a questão dos biomas. Não dá para entender bioma sem antes entender clima. Por quê? Porque o clima ele vai muitas vezes influenciar grandemente a distribuição de uma vegetação num certo lugar, né? Quando nós falamos da floresta amazônica, por exemplo, não dá para a gente desfocar a caracterização vegetal, até quando a gente fala dos animais que lá habitam, da característica climática. É claro que a própria vegetação ela influencia o clima local, só que o clima ele determina a distribuição, como a gente vê no mundo, né? E é claro que aí o bioma também dá sua contribuição. Então é um ponto importante. Estudando o Brasil, estudando o mundo, relacionar as duas coisas. E quando a gente percebe que a distribuição, né, tanto climática quanto de biomas do país, elas seguem uma lógica muito parecida, né? Áreas, territórios aí um pouco similares, com algumas diferenças, é claro, né? Mas é uma coisa que a gente tem que chamar sempre a atenção. Bom, então começando a falar sobre os biomas do Brasil, vamos falar sobre o bioma equatorial. Então, o bioma equatorial, como o nome já fala, é o tipo de bioma que está próximo da linha do Equador, né? E ele está abarcando tanto a nossa floresta amazônica, que faz parte do Brasil, um pedaço na Venezuela, Bolívia, Equador, né, Peru, e também a floresta do Congo, né, do norte da Angola, na África, e também as florestas úmidas, né, da Indonésia, da Malásia, das Filipinas. Então, toda essa região tem um tipo de floresta muito parecido, um tipo de bioma, que é o bioma equatorial. Bom, mas quais que são as características do bioma equatorial? As características, primeiro, uma floresta latifoliada, né? O que é a floresta latifoliada? É uma floresta de folhas largas, né? Um agrupamento denso, uma grande densidade no espaço, né? Numa área específica, a gente tem um grande acúmulo de uma grande biodiversidade, uma floresta muito, muito fechada, né? E muito quente e úmida, né? Pegando as características climáticas equatoriais, chuvas fortes e constantes durante quase todo o ano,
com pequenos períodos de queda de chuva, dependendo do lugar específico, só que é muito pequeno, né? Nós costumamos falar que é chuvas o ano inteiro, temperaturas quentes e abafadas o ano inteiro. Muita umidade no ar, né? Então você tem essa reciclagem constante dessa umidade. E isso tem uma relação muito grande com as folhas, as folhas largas. Como uma floresta é muito úmida, as árvores e as plantas, como a gente sabe, como a biologia nos auxilia, nos ensina, além da planta fazer a fotossíntese, a planta também, a folha da planta, tem uma propriedade de perda de umidade para a atmosfera. E essa perda de umidade para a atmosfera, ela é recuperada com a chuva e com a umidade constante que a gente tem nesse ambiente. Então, a própria floresta, ela participa, ela auxilia manter essa reciclagem constante de umidade no ar. Nós falamos que as plantas que estão na vegetação, na selva, elas são como umidificadores naturais, então tem essa importância fundamental. No caso de muitas dessas florestas também, elas têm as planícies inundáveis, né, de mata de terra firme, que é o caso muito específico da Amazônia, né? Que é aqueles famosos degraus da Amazônia, a mata de várzea, a mata de igapó e a mata de terra firme, e isso vai também influenciar no tamanho da composição vegetal, né? Que a gente tem as grandes árvores de 60, 70, até alguns casos mais raros, de 80 metros de altura, e na mata de várzea você cai a altitude, o tamanho dessas árvores, na mata de igapó também, não passando de 1, 2, 3 metros no máximo, né, de altura também. No caso da nossa floresta amazônica, ela tem uma grande extensão, a maior extensão do planeta Terra, mas a floresta do Congo e a Malásia, Indonésia, um pouquinho do Vietnã também, guarda características muito similares, apesar de não ter a grande área contínua quanto a nossa, né? E a grande biodiversidade, que são um fator assim, sim, para se destacar, como falamos aí anteriormente. A gente tem algumas imagens, aqui um pedaço da Amazônia venezuelana, né, algumas paisagens naturais da Amazônia, desse pedaço da América do Sul, e a nossa Amazônia brasileira, então essa característica força compacta, né? Então muitas vezes o dossel das árvores tampa todo o ambiente. Quem está dentro da floresta raramente consegue ver o céu, pensando numa mata virgem, porque é uma competição muito grande por esses recursos, né? Então o sol se transforma, por incrível que pareça, num recurso escasso pela quantidade de vegetação que a gente tem nesses ambientes. Então, muitas vezes, as chuvas, o vento, né, e ciclones, muitas vezes, que não é evento incomum que acontece na floresta, ela auxilia para o tombamento de algumas árvores, então isso costuma acontecer. Apesar de ser uma floresta muito densa, a Amazônia é uma floresta relativamente jovem, né? Ela se formou nos últimos 11, 12 mil anos. O ser humano chegou na região antes de existir a própria floresta. E quando há essas chuvas, né, muitas árvores elas tombam, né, e tem aquele efeito dominó, uma vai tombando atrás da outra. E cria-se uma clareira que é uma oportunidade para vegetais, para plantas de pequeno porte, de pequeno tamanho, estarem se desenvolvendo. Então, acaba sendo um processo natural de reciclagem, né, de possibilidade para que a vegetação rasteira tenha um lugar ao sol, literalmente. Aqui a gente está vendo o espaço, o território, né, da Amazônia, então tem os vários tipos de distribuições territoriais, a Amazônia brasileira, a Amazônia internacional, né, mas aqui a gente está mais preocupado de ver essa classificação mais política ou geopolítica da floresta, mais uma delimitação, né, natural, pensando nessa área, que é claro que uma grande parte está no território brasileiro, pegando Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia e o Acre, mas também nós estamos pensando nos nossos vizinhos, né? A Guiana, Guiana Francesa, Suriname, a própria Venezuela, a Colômbia, Peru e a Bolívia, principalmente, um pedacinho do Equador. Tá? E aqui, né,
uma imagem do desmatamento, lógico que está um pouquinho desatualizado, né? Tem 12 anos, não está tão diferente, né? Apesar que tem avançado muito o desmatamento, lembrando que nós estamos no ano de 2020. Aqui também os impactos que a gente está vendo na floresta, né? Muitas vezes a abertura de rodovias, a inserção de cana-de-açúcar, de soja, as madeireiras e principalmente o boi, né? O gado tem sido um agente importante aí para derrubada da floresta, né? Nesse processo. Principalmente essa relação soja e boi, principalmente. É claro que nós temos outras atividades, por exemplo, garimpo, grandes mineradoras, hidrelétricas, só que por mais que elas tenham um impacto muito grande local, elas não têm uma expansão tão grande, tão rápida, como a gente vê na pecuária, como a gente vê na soja, né? Então, são processos que vêm atingindo a floresta nas últimas décadas, né? Começa lá nos anos 70 e vai se desenvolvendo até os últimos anos. Bom, o nosso próximo bioma que vamos falar aqui são os cerrados e as savanas. O cerrado brasileiro, antes de a gente falar o que é cerrado, é importante que a gente comente que a classificação para estudiosos que não são brasileiros chamam de savana, savana brasileira, né? Savana brasileira, cerrado, né? Estamos falando da mesma área, existe savana no Brasil, lógico, para pessoas que não são daqui costumam estudar esse espaço, chamam de savana brasileira, savana mais tipicamente na África, na Ásia, na Austrália. Então, a gente tem esse espaço que está circundando, né, as matas equatoriais, que nós acabamos de falar. Então, ela está caracteristicamente em uma área de regiões que tem influência do clima tropical, né? Então, clima tropical, lembrando que são chuvas muito fortes no verão, né? Um verão muito quente, muito chuvoso, e o inverno mais seco e também relativamente quente também, né? Então, a paisagem, né? Apesar da composição tanto de fauna e flora estar se diversificando, a gente tem uma paisagem com uma vegetação um pouco espaçada, né? Então, árvores mais isoladas, comparando um pouco dos biomas equatoriais, que é muito fechado, muito denso, como nós falamos. Na savana, ela é tipicamente, você tem uma árvore espaçada em relação à outra, elas são de médio porte, né? De 5 metros, 6 metros de altura, tá? Arbustos, vegetação gramínea, rasteira, né? E a gente tem uma composição vegetal, que a gente vai ver daqui a pouco, que ela é semidecídua. O que isso significa? As folhas caem parcialmente no período do inverno. Porque diferente das áreas equatoriais, como nós falamos de savanas, é uma região onde o ar é muito mais seco. Então, a preservação daquele vegetal nesse ambiente, uma adaptação biológica, ele perder parcialmente suas folhas no período do inverno, né, para preservar a umidade dentro da planta. E além disso, a própria folha, ela é um pouquinho mais grossa, e isso vira uma capa protetora para impedir que a umidade ela saia, né? Então, uma preservação um pouco melhor. Em relação à casca, os galhos eles são grossos e retorcidos, que têm uma relação importante com outro efeito natural desses ambientes, tanto na savana, na África e em outros lugares, quanto no Brasil, que no período seco de estiagem, vai de 4 a 5 meses, é comum a ocorrência de incêndios. Então, naturalmente falando, esses ambientes, eles ocorrem incêndios, mas é claro, a gente não está descartando aqui a influência também de incêndios ontrópicos, né? Incêndios provocados pelo ser humano, certo? Mas é importante destacar que tais fenômenos não são ausentes nesse período mais seco, né? Então, quando você tem um sol, né, com temperaturas muito elevadas, você tem um material, principalmente um mato muito alto, muito seco, vira um grande combustível aí para focos de incêndios, né? E muitas vezes, até muitos ambientalistas defendem que em lugares isolados, lugares controlados, às vezes é melhor deixar que esse incêndio aconteça
para que no próximo ciclo do ano seguinte você não tenha um incêndio muito mais agressivo e muito mais difícil de controlar. Então, claro, né, dependendo da área, do contexto, se não tem populações, povoados que vivem próximo, né, então muitas vezes é melhor deixar que aquele material se recicle naturalmente com os incêndios e depois disso o próprio bioma ele vai se reconstituindo porque ele também é adaptado, né, para essas regiões do que impedir, né? Mas como a gente está num contexto pensando no Brasil que o cerrado temos muitas cidades, muitos parques, uma grande biodiversidade, tem todo um cuidado do poder público, né? Ou deveria ter um cuidado do poder público para estar impedindo esses focos, né? Então, novamente, né? Estou fazendo esse vídeo em 2020 e eu estou num período do ano ainda que está no final, né? Do ciclo do inverno e que os incêndios eles têm atingido um pico histórico assim assustador, né? Nunca antes, não na história recente a gente viu poucos casos como vem acontecendo esse tipo de coisa. No caso do verão, né, como tem chuvas muito fortes, né, acaba sendo também um fator para tirar nutrientes do solo, então a gente tem uma maior acidez do solo e essa água vai acumulando nas partes mais baixas do solo, chegando até quase os aquíferos. Então as plantas, para elas sobreviverem nesse ambiente, têm que se adaptar a essas mudanças bruscas, né, de período quente, chuvoso, para período seco, né, mas também moderadamente quente. Então, nesse período de estiagem, para captar água nessas regiões profundas, né? Então, são coisas importantes. Então, a característica geral, seja no Cerrado brasileiro, seja na savana africana, na região da Índia, da Austrália, são características muito similares, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Então, também é sempre bom lembrar da mata ciliar, que é claro que ela não é só presente na região da savana, mas também em várias outros biomas. Para quem não sabe, a mata ciliar é uma vegetação que ela cresce nas margens dos rios e ela tem uma função biológica muito importante, né? Por conta da maior umidade nas margens, maiores nutrientes, ela tem uma maior capacidade de se desenvolver nessa área. E ela acaba tendo também uma função muito importante de proteger que não se caiam sedimentos, né, fragmentos nos seus em demasiado para não ter aquele fenômeno chamado assoreamento, quando os sedimentos eles vão tampando o rio, né, e você acaba matando esse rio se ele é de um curso muito pequeno. Então, a mata ciliar, até por leis ambientais brasileiras, ela é amplamente protegida. Temos a mata ciliar e a mata galeria. Então, a mata galeria, a diferença é que ela forma um arco, né? Forma uma espécie de um túnel, ou uma galeria, né? Onde tampa o céu, né? Nesse espaço do rio. E a mata ciliar não, a mata ciliar é mais aberta. É basicamente essa diferença, mas ambas as matas, ambas as vegetações, elas estão na beirada, na margem dos rios, certo? Bom, temos aqui algumas outras imagens, né, da savana brasileira ou cerrado, né? Então esses galhos retorcidos aqui é um indício dos incêndios, né? Aqui a gente vê as imagens, árvores de pequeno a médio porte, certo? E aqui a imagem das queimadas. E aqui um close, né? Uma imagem mais próxima da casca dessas árvores, como a casca é grossa, por sucessivos ciclos de queimada, então ela vai protegendo a seiva. Então, isso é uma importância fundamental na adaptação evolutiva desses vegetais, né, que a gente tem que destacar também. Né, as raízes profundas, que comentamos agora há pouco, né, essa raiz, assim, quando tem um eixo né, bem extenso, né, bem destacado, a gente chama de pivotante. Então, temos aí a característica essencial. Então, quando a gente fala de cerrado e savanas, estamos falando de solos muito desenvolvidos, antigos, né? Então, a savana é um tipo de uma mata, né? De um bioma mais envelhecido, né? O cerrado brasileiro se fala muitas vezes que ele tem na casa de 1 a 15 milhões de anos, que ele começou a se formar, ele é bem antigo. E é claro que o solo também é muito desenvolvido, né? Então, as plantas para sobreviver nesse ambiente têm que ter uma raiz muito, muito profunda, né? Então, é outra característica importante. Bom, agora falando um pouco de uma mata, né, que é muito similar à mata amazônica,
por conta da região onde ela está situada, que é clima tropical de litorâneo, né, que é muito úmido, muita chuva, e chega muito próximo à quantidade de chuvas que a gente tem na Amazônia, que vem do oceano, né, vem do mar, a massa tropical atlântica, por exemplo, a massa equatorial atlântica também contribui um pouquinho, que é uma vegetação que originalmente ela vai do Rio Grande do Norte até algumas regiões, esse mapa está um pouquinho exagerado, né? Mas é que depende muito também da fonte, que as principais fontes elas chegam até São Paulo com Paraná, né? No Paraná começa uma transição bastante interessante. Então, a gente tem esse tipo de característica que a gente encontra todas as características que nós vimos na Mata Equatorial, nós vemos na Mata Atlântica, né? Que é uma floresta densa, compacta, fechada, muito quente, muito úmida, latifoliada, né? Também nós chamamos essas matas de florestas ombrófilas, né? Úmidas e quentes. Ela também foi bastante degradada, né? A gente costuma brincar que na Mata Atlântica ela foi destruída pela história do Brasil, né? Quando a gente estuda aqueles famosos ciclos econômicos que o país passou, né, na sua história, desde o extrativismo do pau-brasil, a partir da colonização de Portugal, passando pela cana-de-açúcar, o cultivo do cacau na Bahia, a pecuária, mesmo que ela é mais no interior, mas algumas regiões litorais, se tinha também esse cultivo, pelo menos inicialmente, a mineração, a industrialização, o crescimento urbano e populacional que a gente vê no litoral, as grandes cidades brasileiras, muitas elas são no litoral, né? Ou próximas do litoral, como é o caso de São Paulo, né? Mas a gente tem o Rio de Janeiro, Recife, né? Fortaleza, apesar que Fortaleza ela não está mais nessa região que a gente costuma falar que é Mata Atlântica, mas as grandes regiões, as grandes cidades brasileiras estão nesse contexto, elas também acabaram impactando muito, não só a Mata Atlântica, mas também a paisagem do mangue, né? Nessas áreas. Então, hoje, né, estima-se que existe 7% da cobertura original, né? E um dos estados que tem mais preservada a Mata Atlântica é o estado de São Paulo. Tem vários parques, né, principalmente no litoral, em vários pontos do estado, onde a gente vê a ocorrência desse tipo de vegetal, tá bom? Então, a gente tem essa característica, né? O que era a Mata Atlântica original e o que chega próximo que nós podemos falar hoje, né? Então, muito pouco, né? Então, áreas isoladas, não tem mais aquela mata contínua que era característica na região litorânea do país. Bom, outra forma de bioma é a caatinga, né? Então, a caatinga, ela está relacionada com o clima semiárido, que é uma região de chuvas muito escassas, né, mas não, ou seja, total de chuvas. Pensando no ano normal, no semiárido brasileiro, costuma-se chover de 1 a 2 meses, né, 3 meses no máximo, atingindo até mais ou menos uns 500 a 700 milímetros no ano, né? E é claro, tem às vezes 1 ano, 2 anos que não chove, mas o semiárido ele é muito distinto de deserto, né? Porque quando a gente fala de deserto, a gente, como nós falamos na nossa aula anterior, é quase essa total de vegetação, tirando os oásis, né, localizados em áreas, né? Você não tem solo, você tem uma camada arenosa na superfície, que a gente não pode nomear como solo porque ela não é fértil, né? Pelo menos em tese, certo? E a caatinga já não, a caatinga ela tem uma grande biodiversidade. Então, só para ficar nas cactáceas, né, que são o gênero dos cactos, elas têm uma grande diversidade, né, o mandagaru, o xique-xique, o quipá, né, a coroa de frade, então a gente tem uma grande diversidade só de cactáceas, né, fora frutos, né, fora animais que vivem na região da caatinga. Então, uma coisa que é importante que fique clara, que a caatinga não é uma região desértica, é uma região de uma grande biodiversidade, né? É claro que não dá para comparar a biodiversidade que a gente encontra na Amazônia, no Cerrado, mas a gente tem muitas espécies de plantas e animais que existem apenas nesse local. Caso seja destruído esse ambiente, né, essas espécies são extintas, né? E muitas delas a gente sabe que são utilizadas, né, economicamente até para a população que lá vive,
né? Então, as espécies, geralmente, elas são de adaptação a regiões secas, as regiões xerófilas, né? Que são plantas que têm uma adaptação com espinhos ou arbustos, muitas vezes tem material lenhoso, árvores de pequeno porte, que durante o período do verão, do inverno, desculpem, né? Ela perde as folhas quase parcialmente, né? E totalmente algumas espécies. Para aquela mesma lógica, preservar a umidade no vegetal, né? Então, é outra característica bastante importante quando a gente leva em conta a caatinga, né? Então, a gente tem aí duas imagens, né, de duas estações distintas da caatinga, uma no período do inverno, que é na nossa esquerda, e a nossa direita nós temos no período aqui do verão. Então, uma transformação muito grande. Dá uma impressão que a vegetação está morta, mas ela não está, né? Ela está apenas preservando a umidade no corpo do vegetal, para que no período do verão, né, a gente tenha mais folhas nesse ambiente. Caatinga, né, ela vem de um nome no Tupi-Guarani que chama Mata Branca, que é por conta desse aspecto, né, acinzentado, esbranquiçido, que quando as tribos indígenas que viviam aqui próximas andavam, eles chamavam, né, de Mata Branca, Caatinga. Bom, temos aqui a mata de transição, a mata de cocais, que é uma mata que está entre a Caatinga, né, entre a região do semiárido brasileiro e a região da Mata Atlântica, não, perdão, Floresta Amazônica, e é uma região de palmáceas, né, então espécies de palmeiras. A gente tem um destaque muito forte para o babaçu, que ele é muito mais comum em regiões muito úmidas dessa área, e é sempre importante destacar, quando a gente fala mata de cocais, mata de transição, nós estamos falando aqui principalmente da vegetação do estado do Maranhão, que é onde se situa um pouquinho no Piauí, né? Mas a gente está falando principalmente do estado do Maranhão, porque ao Pará em diante a gente já tem a característica de novo de floresta amazônica. Então a gente tem o babaçu nessas regiões mais úmidas, a carnaúba nas regiões menos úmidas, um pouquinho mais secas, né? Não chega a ser seco totalmente que nem o semiárido, mas secas comparadas às áreas úmidas do babaçu, né? E tanto o babaçu quanto a carnaúba tem uma particularidade muito importante, que as populações tradicionais, populações locais, né? Ribeirinhos, quilombolas, descendentes de índios e populações negras, que vivem no local já há gerações, de utilizar ao máximo como recurso, esse recurso natural, para as atividades econômicas locais e regionais, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Tanto de artesanato, quanto produtos domésticos, né? Óleos medicinais, que são utilizados, né? Pelo babaçu, né? Então, a ampla utilização desses objetos, ele se dá pelo máximo de aproveitamento que a gente tem desses vegetais, né? Então, o caule muitas vezes se faz em estruturas de casas, cabo de vassoura, as folhas se fazem também a outra parte da vassoura também, né? O telhado das casas, o coco também tem várias funções como óleo, produtos de artesanato, né? Então, a gente tem aí infinitas, né? Uma grande criatividade popular quando a gente fala dessas regiões. E é uma coisa importante que quando nós falamos da mata de cocais, ela tem uma importância para dezenas, centenas de famílias que vivem na região e está sendo amplamente impactada pela expansão do algodão, mas sobretudo da cana-de-açúcar que se cultiva muito nessa região, né? Então, é um problema regional que tem tido o Maranhão aí nas últimas décadas, né? Principalmente nos últimos 20 anos. Bom, indo mais para o sul do Brasil, né, saindo das regiões tropicais, porque tudo que a gente falou até agora, Mata Atlântica, Mata de Cocais, Caatinga, o Cerrado e a Floresta Equatorial, são regiões, né, situadas nas áreas equatoriais, como a Floresta Amazônica, ou tropicais. Então, são tipos de biomas em áreas quentes. Quando a gente vê a Mata de Araucária, né, que ela é muito característico pelo pinheiro de araucária, ela é muito mais comum nos planaltos, entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Se fala muito que originalmente, né, se a gente pensa no passado recente da Terra, nos últimos 60 mil anos,
quando a gente chega no período das eras do gelo, a Araucária ela teve uma expansão muito forte para o norte de São Paulo, né, chegando até Minas. Mas quando a gente teve as mudanças de aquecimento global nos últimos 12 mil anos, ela recuou essa mata, se restringindo muito mais nos planaltos do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, né? Então é a área natural dessa vegetação. E é uma vegetação muito homogênea, né? Então a gente tem a espécie do pinheiro, que é atípica, né? Ela tem as folhas são formato de agulha cicofoliada, né? Então, e também o caule, como ele tem uma composição muito mole, né? Ele é amplamente utilizado na indústria de papel e celulose. Então a gente pode perceber que muitas fábricas de móveis e de papel, elas durante muito tempo estavam situadas, até algumas estão até hoje, na região do Paraná. Paraná, Santa Catarina, né? O sul de São Paulo também. Então, a gente tem uma importância enorme. E por conta dessa importância desse vegetal, né, então ele foi amplamente destruído e hoje restando aí cerca de 10% da sua mata original. Muitas fábricas de móveis e de papel e celulose, eles têm uma espécie de uma mata própria que eles extraem esse material, mas muitas outras ainda se utilizam dessa extração do vegetal nativo, né? Bom, por fim, né, finalizando, né, um dos últimos biomas que nós vamos ver é o bioma dos campos, né? Então, a região do extremo sul do Brasil, né, entre o Uruguai, a Argentina e principalmente o sul do Rio Grande do Sul, a gente tem essa característica dos campos ou pradarias, né, que são áreas muito aplainadas, com essa pequena elevação que nós chamamos de coxilhas, né? Que eram antigos morros que todo o processo de erosão foi tendo esse aplanamento, né? Então é muito raro a gente encontrar vegetais lenhosos, árvores nesses ambientes. Nós temos arbustos, vegetação gramínea e vira um campo propício para o cultivo do gado, por conta de terem poucas árvores já naturalmente falando, e também serem aplanados, né? Porque em terrenos acidentados não é recomendável a criação de gado, porque senão o gado aí ele cria uma musculatura muito mais rígida e a carne ela perde muito sua qualidade. Por isso que nas regiões das serras mineiras se tem muito mais um gado leiteiro do que um gado para corte, como é comum na região do sul do Brasil. E agora também se expandindo aí Mato Grosso do Sul. Continuando, né? Então aí a gente finalizando, não temos aí um bioma, mas aí um complexo, um aglomerado, digamos assim, de biomas, né? Não é muito comum chamar o Pantanal de uma coisa única, né? O Pantanal ele pode ser muito mais visto que uma mistura de diversos tipos de biomas numa mesma região. Porque no Pantanal a gente vê espécies de plantas, né, típicas de cerrado, da floresta amazônica, do semiárido, habitando uma mesma região. A característica do relevo, né, como a gente pode ver nessa fotografia, é muito aplanado. O Pantanal é uma área muito plana e muito baixa, né, em comparação com outras áreas do território brasileiro, e isso faz com que seja uma grande área de acumulação de água, né, aí que basta a bacia do Paraná. Então, durante o período chuvoso, você tem um alagamento, e a pecuária tradicional tem que ser movimentada, senão você perde esse gado, né, ele é afogado literalmente por conta da subida das águas. E no período seco, né, você tem aí muitos desses lagos que a gente está vendo aqui, alguns deles secam nesse período, então por isso essa variedade de tipos de espécies habitando o mesmo ambiente. O Pantanal é considerado uma das regiões mais planas do mundo, uma das maiores áreas de planície contínua do planeta, e uma área única, sem igual, que a gente tem no planeta Terra, né? Então, como outras regiões, a Caatinga, a Floresta Amazônica. Então, quando a gente pensa em termos de vegetação, por um lado, né, a gente pode considerar muito sortudo, né, que o país tem uma grande variedade. Mas, por outro lado, o Brasil cuida muito, muito mal, né, dessa variedade aí de espécies que a gente tem no país. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês em relação aos biomas brasileiros. Esses são os principais biomas que encontramos no Brasil, né, as principais características.
Apontamos também as relações humanas, né, para o impacto desses espaços naturais. E apenas isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Agradeço vocês. Até mais. Tenham uma boa vida. Tchau, tchau.